Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live diária. Como de costume, se você estiver me vendo bem e me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. E aí, pessoal, como vocês estão? Bom dia! Chegamos então a mais um dia, exatamente agora às 6 horas da manhã, e estamos iniciando mais uma live. Essa nossa live é a nossa live número 54. São 54 dias seguidos aqui no Instagram falando de desenvolvimento pessoal através das nossas lives. Hoje no nosso horário tradicional de segunda a sexta, 6 horas da manhã. Então, vamos adiante. O que vamos falar hoje, né? Hoje eu vou fazer uma ligação, de certo modo, com o tema que eu conversei ontem com vocês, né? Ontem a gente estava falando sobre essa maior força humana que existe, que é a estrutura da nossa personalidade, né? A construção de uma personalidade forte, de uma personalidade madura, que faz que a gente viva uma vida que valha a pena. Hoje eu vou dar um pouquinho mais de sequência nesse tema, porque hoje eu vou falar de algo que é muito importante para a estrutura dessa personalidade, né? Não é só sabermos que a personalidade é a maior de todas as forças humanas, mas também encontrarmos assim recursos para que a gente consiga estruturar isso dentro da nossa vida. E por isso eu escolhi hoje o tema de hoje para que seja os 3 papéis. O que são esses 3 papéis? É uma estrutura que faz com que a gente consiga desenvolver a nossa personalidade de um certo modo para que ela vá se tornando a força. Ontem eu falava ali de um exemplo rápido, né, de como que essa personalidade nossa ela é formada. Então, qual é a diferença da personalidade para a pessoa que já vem, né, da nossa essência, e como que isso vai sendo desenvolvido na nossa vida. Então eu usei uma analogia, um exemplo rápido que falava sobre a gente imaginar um pano, né, um pano e depois no final ele um bordado. O pano branco, o pano sozinho é como se fosse a nossa pessoa, a nossa essência, a forma que a gente vem no mundo. Depois de bordado esse pano, ele vai é como se fosse uma analogia da formação da nossa personalidade. O que acontece entre uma coisa e outra, né? Vamos supor que o ponto A seja o pano branco e o ponto B, que é onde a gente quer chegar, seja o pano bordado, que já é a formação da nossa personalidade. No meio disso, para que esse pano possa ser bordado, eu preciso de alguns recursos, e esses recursos são uma agulha e uma linha. Então, para fazer essa analogia de uma forma mais exata, é como se eu pegasse essa agulha fosse a minha mentalidade, que é aquilo que está à frente da minha tomada de decisão, da forma que eu estou vivendo no meu dia a dia, e a linha, ela fosse as minhas experiências no mundo. Então, essa articulação que eu faço entre a linha e a agulha, entre a minha mentalidade e as experiências, aquilo que eu estou vivendo no meu dia a dia, é que vai dando forma a esse bordado, é que vai desenhando um bordado que talvez possa ser um bordado que seja bonito de se ver, ou talvez seja um bordado que está todo ali desalinhado, todo desregrado. Com essa agulha e com essa linha, eu vou bordando esse pano e a minha personalidade vai sendo montada ali, através das minhas experiências e da minha mentalidade, que é como eu me relaciono com elas. Hoje a gente vai trazer aqui uma ferramenta prática de como desenvolver, de como pegar essa agulha na mão, como colocar a linha nela e ir, de certa forma, colocando esse bordado para ser desenhado. Então é como se fosse um complemento daquilo que a gente conversou na live de ontem, tá? Então, para isso eu trouxe uma estrutura que eu chamo de os 3 papéis. Essa estrutura chamada os 3 papéis, eu trouxe de uma articulação entre 2 ferramentas que eu estudei muito. Uma delas dentro da programação neurolinguística, que se chama a estratégia Disney, né, de criatividade, que é muito baseado em como o Walt Disney fazia a realização dos seus sonhos. E aí eu fiz uma alteração aqui, outra ali, porque algumas coisas eu acho que não são adequadas para aquele trabalho que eu desenvolvo. Outras eu fiz uma certa alteração e também juntei com isso algo que é feito dentro da filosofia clínica. Então eu juntei um pouco de cada coisa e aí montei essa estrutura chamada os 3 papéis, que é o que faz essa estrutura da personalidade humana. O que são esses 3 papéis? Vamos pensar na nossa vida do seguinte ponto. Nós temos o passado, né, como o tempo cronológico, que são as experiências que a gente viveu. Então, naquele momento que eu estou olhando para aquele passado, eu tenho um tipo de papel. Esse papel eu chamo de crítico. A gente pode também chamar de avaliador. É quando eu olho para as coisas que já aconteceram
e eu começo a criar os conceitos dentro de mim. Então esse é o primeiro dos papéis, é o crítico, o avaliador. Depois, falando em tempo presente, eu tenho o personagem, né, que é o reconstrutor, aquele que está vivendo no dia a dia, aquele que já olhou para o passado é o crítico. Depois que o crítico faz essa avaliação, o personagem ele reconstrói, ou ele segue construindo aquilo de bom que ele já viveu, ou ele reconstrói aquilo que não foi muito legal que ele viveu. E, por fim, se a gente for olhar para o futuro, a gente tem um terceiro papel, e esse papel eu chamo de roteirista. Então aqui é como se a gente fosse criar uma estratégia de cinema, né? Então como se a gente fosse escrever a nossa vida. Por que isso é muito importante? Porque qual é a importância dessa estrutura? Essa estrutura ela traz três elementos que eu julgo serem muito importantes para a construção de uma boa personalidade. Primeiro, a gente está o tempo todo aqui falando, né, que é uma das grandes missões que eu vejo com esse trabalho, ou com qualquer trabalho do desenvolvimento pessoal, que é fazer com que a gente saia da inconsciência. Lembra, né? Todos os problemas que estão acontecendo no mundo, de uma certa forma, com as pessoas que se desentendem, ou algo que realmente eu não consigo avançar, é porque existe ali um certo tipo de inconsciência, né? Ao contrário do que muitas pessoas falam por aí, a ignorância é uma bênção, né? Essa é uma das grandes falácias que existe por aí. Ignorância não tem nada de bênção, a ignorância é uma tragédia. A gente precisa ganhar consciência do que a gente precisa fazer para melhorar, e a gente precisa ter consciência também daquilo que a gente já faz de bom. Então, nesse momento, essa ferramenta ela nos ajuda de uma forma prática a sairmos da inconsciência. Se eu não tenho um crítico que é realmente baseado na verdade, que está avaliando ali as coisas do jeito que elas realmente são, sem fetiche, sem aquelas ilusões, eu não consigo sair dessa inconsciência. Então, por isso que o papel do crítico é tão importante. O papel de um personagem que está vivendo o presente realmente de maneira plena, da maneira que ele pode viver, dando o seu melhor. Somente vivendo esse personagem eu consigo sair da inconsciência. E somente quando eu tenho um roteirista realmente que planeja bem a minha vida, que olha para o futuro e tem uma arte de decidir bem, é que eu também consigo sair dessa inconsciência do piloto automático, de viver cada dia do mesmo modo, de ficar cometendo muitas vezes os mesmos erros, de não abandonar vícios, fraquezas e não construir virtudes. Então, o primeiro ponto que eu acho importante dessa estrutura é sairmos dessa inconsciência e trazermos consciência para a nossa vida. Segundo ponto, a autoconfiança. Por que a autoconfiança? Vocês já fizeram um trato com alguém alguma vez? Combinaram com uma pessoa um determinado plano, um determinado projeto, um determinado compromisso, e aí, por algum motivo, essa pessoa acabou falhando com vocês. Essa pessoa ela deu a palavra para vocês, ela assumiu um compromisso com vocês e em algum momento ela acabou falhando. O que se perde nesse momento? O que é rasgado nesse momento? A confiança que se tem naquela pessoa. A não ser, obviamente, que aquela pessoa realmente ela se desculpou, ela foi lá e assumiu os erros que cometeu e de repente foi ali um esquecimento ou algo do tipo que não houve maldade, a gente volta a confiar naquela pessoa. Mas às vezes se realmente a pessoa fez por mal, acabou cometendo algum erro, alguma injustiça com a gente, essa confiança de certo modo ela acaba sendo quebrada. Com a gente não é diferente com nós mesmos, quando a gente está se relacionando com nós mesmos. Existe também um tipo de confiança ali, que se não é cumprido, ela acaba sendo quebrada. Nesse momento, essa estrutura dos três papéis ela é muito importante. Por quê? Porque se eu tenho um planejamento, se eu tenho um roteirista que consegue planejar bem, que consegue olhar para o meu dia e fazer os planos que eu vou realizar no dia seguinte, se o meu personagem coloca realmente a energia para poder cumprir tudo aquilo ali que eu tratei, o meu crítico, o meu avaliador que está olhando para aquilo tudo, ele avalia da seguinte forma: essa pessoa é uma pessoa confiável, essa pessoa a gente pode contar. Quando eu coloco as coisas no papel para ser realizado, no dia seguinte ela vai lá e realmente cumpre. Começa a se criar uma relação de autoconfiança. Às vezes se cria por aí umas ideias meio loucas, né? Que autoconfiança é ficar olhando no espelho e dizer: você é lindo, você é maravilhoso. 2, 3 dias disso e isso vai pro buraco se tu não está realmente agarrado numa estrutura que faz isso funcionar, né? A autoconfiança ela vem dos teus resultados, daquilo que tu pratica no teu dia a dia.
E essa estrutura ela traz muito essa possibilidade de termos essa autoconfiança. E o terceiro elemento que é importante dentro dessa estrutura dos 3 papéis é que eu consigo tirar um momento do meu dia onde eu olho para as coisas de forma dissociada, que a gente chama. Por que é tão importante essa dissociação? Dissociação é quando a gente sai daquela experiência e olha para a nossa vida como se a gente estivesse olhando para uma tela de cinema. É um momento em que o crítico ele não fica ali imerso dentro da experiência. Quando a gente está fazendo uma crítica imerso dentro de uma experiência, existe muito um impacto emocional. Eu não consigo agir com a razão, eu não consigo diferenciar. É o momento em que eu sinto ódio, é o momento onde eu estou frustrado, é o momento onde muitas vezes eu tenho inveja, no momento onde vem à tona muitas coisas ruins, porque eu estou ali associado naquela experiência com um forte impacto emocional e eu não consigo ter uma boa avaliação. Quando eu uso essa ferramenta ao meu favor, que é os 3 papéis, é o momento onde eu sei, agora eu vou ser um crítico, mas esse crítico ele precisa estar consciente. Ele vai estar avaliando aquilo que já passou, aquilo que já aconteceu. E dessa forma eu faço isso de maneira dissociada. Eu não tenho o impacto da emoção. Eu estou olhando ali para as coisas como elas aconteceram, baseado na verdade, e aí eu estou, dessa forma, passando a caneta para o roteirista. O roteirista, por sua vez, ele vai escrever o meu futuro, vai escrever as minhas ações do dia seguinte, também olhando com base no que o crítico fala, no que o crítico avaliou. Então é um trabalho em conjunto e feito de forma dissociada, aumenta as possibilidades da gente estar ali baseado numa verdade. Algumas lives passadas eu falava, sobre a importância da gente ter o recurso da verdade para poder caminhar na vida, porque muitas vezes a gente passa uma vida inteira contando mentiras, se iludindo ou muitas vezes desejando coisas que não estão dentro dos nossos meios de ação, e aí a gente vai vivendo frustração atrás de frustração. Por quê? Porque não está baseado na verdade. Verdade não tem relativismo. Quando a gente fala de verdade, a gente olha para os fatos da forma que eles aconteceram, independente da minha interpretação. Eu olho para a coisa como ela de fato é. Esse é o momento onde o crítico entra em jogo. Então, sabendo dessas três vantagens de usar essa ferramenta, agora eu vou falar um pouquinho de cada uma delas, de como a gente pode utilizar isso da melhor forma, tá? Então, eu vou começar aqui, vou pegar um exemplo bem tosco aqui, tá? Um exemplo bem banal para ficar bem simples e muito fácil da gente entender. Então, vamos supor, daqui a alguns minutos eu vou estar ali preparando o meu café, tá? Então, de uns tempos para cá, já uns 2, 3 anos que eu comecei a ter o hábito de beber café sem açúcar, E no começo tinha aquela coisa ali, não era muito prazeroso, não tinha aquela coisa não era muito gostoso, por assim dizer, uma vida toda acostumado a tomar café com açúcar. Nesse momento eu começo a ter uma abertura de olho, um ganho de consciência de que beber café sem açúcar, existe uma verdade ali atrás que diz o seguinte: beber café sem açúcar faz bem à saúde. Eu acreditei nesse momento nessa verdade e aí eu começo a experimentar. Mas antes de eu começar a experimentar, eu tenho o crítico, eu tenho o avaliador. Café sem açúcar é bom. Eu faço uma crítica, eu faço uma avaliação em relação a esse ato. Somente quando eu tenho essa crítica muito bem resolvida, essa avaliação, crítica que eu estou falando aqui, entenda no bom sentido da palavra, Quando eu tenho realmente isso bem desenhado dentro de mim, é verdade que café sem açúcar faz bem à saúde, ou é melhor para a minha saúde beber café sem açúcar do que encher a minha xícara de açúcar? Sim, essa é uma verdade, perfeito, eu já entendi. No momento que eu entendo isso, aí eu começo a dar alguns passos se eu quiser colocar esse hábito para a minha vida. Nesse momento entra o papel do roteirista, que é o que faz a busca pelo meu futuro. Então o roteirista, o que ele vai fazer? O roteirista é aquele que fica pensando, na lista de supermercado eu vou comprar café. Amanhã de manhã eu vou separar os adereços necessários ali para que eu possa preparar o café. O roteirista é aquele que planeja, E, por fim das contas, o personagem, que é aquele que está vivendo, que é aquele que vai preparar o café de fato, que já está vivendo aquele momento, que ele senta e vive aquele momento de finalmente estar tomando o café. Eu peguei um exemplo bem simples, um exemplo bem banal aqui para ficar bem fácil da gente entender. Só que essa estrutura a gente pode levar para qualquer outra coisa da nossa vida. Essa estrutura a gente pode levar para os nossos maiores sonhos, para os nossos maiores objetivos.
Quando eu faço isso de forma estruturada, eu aumento em muito as minhas chances de poder realizar algo. Quando eu olho, realmente estou desejando algo com base naquilo, na verdade, naquilo que eu olhei para trás, eu consigo fazer um melhor planejamento e eu consigo executar também esse planejamento, porque eu já passei pelo filtro da verdade, no sentido de que aquilo ali realmente vai me fazer bem, é uma verdade. Eu já passei pelo filtro moral de dizer realmente com base nos meus princípios, isso é bom ou isso é mal. E por fim, eu coloco a minha vontade, o meu desejo, as minhas ações para realizar. Então, com base nessa experiência, agora eu vou falar um pouquinho de cada um desses papéis, tá? A começar então pelo roteirista. O roteirista, para cada um desses 3 papéis eu vou trazer alguns elementos. Um deles é a virtude, né? E um deles é o que a gente chama de virtudes cardeais e virtudes teologais. Eu não vou explicar essa estrutura que precisaria de muito tempo e também não é o que interessa aqui. Mas vocês vão entender o que é a relação desse papel com cada uma dessas coisas, tá? Essas 3 virtudes teologais que eu chamo é esperança, fé e amor. Como essas 3 virtudes, elas acabam sendo articuladas com cada um desses papéis. E também as outras 3 virtudes lá do tempo de Platão, que é prudência, temperança e justiça. Eu fiz uma live esses tempos falando sobre as 4 virtudes. Se quiser, volta lá também, que é uma live bem interessante. Mas agora eu vou fazer uma articulação entre essas virtudes com cada um desses papéis e vocês vão ver como isso faz muito sentido, tá? Então vamos pensar aqui no modo de operação do roteirista, que é aquele cara que está olhando para o nosso futuro. Qual é a virtude importante para um roteirista ter assertividade? Primeiro delas é a virtude da esperança. Ora, se eu sou uma pessoa que vivo uma vida sem esperança, eu me torno desesperançoso, a minha vida ela vai perdendo o gosto, a minha vida ela vai perdendo o sentido. A esperança, de certa forma, ela precisa estar sempre presente na nossa vida para que a gente possa caminhar. Uma pessoa que ela entra num estado depressivo, com certeza ela já perdeu a esperança de uma vida melhor. A esperança ela precisa ser o nosso farol, ainda que muitas vezes a gente nem vá realizar aquilo ali. Mas o simples fato da gente ter esperança de que amanhã vai ter um dia melhor, de que amanhã o sol vai nascer, faz com que a gente siga os nossos roteiros. Eu sequer planejo se eu não tiver esperança. Agora, se eu tenho esperança, eu consigo planejar. Agora, eu vou planejar de qualquer forma? Não, eu vou planejar com efetividade. Para isso entra essa segunda virtude, que é a prudência. Eu falava esses tempos sobre a prudência. Qual é a importância da virtude da prudência? A prudência, ela é o que eu chamo de a arte de decidir bem, a arte de fazer boas tomadas de decisão. A prudência é a melhor virtude para a gente se relacionar com o tempo, né? Então, quantas vezes a gente não vê por aí pessoas querendo não acelerar o processo, acelerar às vezes pode ser bom, mas querendo pegar atalhos, né? A pessoa que ela não quer às vezes passar por uma dieta, ela não quer passar por uma atividade física e ela quer pegar um atalho para conseguir ter uma vida talvez mais de autoestima e ela acaba entrando em várias ciladas e aí ela acaba se arrependendo depois. Por quê? Porque ela não teve a prudência de se relacionar bem com o tempo. Ela não teve o tempo certo de fazer as coisas, ela não olhou a sua vida no longo prazo para poder construir algo que realmente tenha substância. Então, quando a gente não tem essa virtude da esperança que me faz olhar para frente e querer uma vida melhor, uma vida com maior sentido, e eu não tenho mesmo do meu lado a prudência para poder tomar melhor as minhas decisões, eu acabo não tendo um bom roteirista. Então, um roteirista, para ficar claro aqui para a gente, ele precisa ter essas 2 virtudes, a virtude da esperança e a virtude da prudência. Qual é o roteirista ideal? O roteirista ideal é aquele que decide os bens futuros e planeja o nosso roteiro de momento diário na vida. Ele é aquele cara que tem as boas intenções. Ele está olhando para o meu futuro, entendendo o que eu quero. E entenda, quando eu falo de futuro, pode ser até mesmo o dia de amanhã, pode ser até o dia de hoje. Se vocês tirarem agora, daqui a pouco, 10 minutos para colocar no papel aquilo que vocês vão realizar no dia de vocês, hoje, vocês já estão cumprindo um papel de um roteirista melhor do que aquela pessoa que passa a vida toda num piloto automático e não planeja nada, certo? Então essa é a importância do roteirista.
Segundo papel é o papel do personagem, ou eu chamo também de reconstrutor. Por que o reconstrutor? Porque é aquele cara que realmente vai fazer as coisas tomarem um eixo na nossa vida. É aquele cara que vai olhar para a atenção do momento e vai fazer aquilo que precisa ser feito. Então, quais são as duas virtudes que eu trouxe aqui para esse personagem? A primeira delas é a virtude teologal do amor. Por que que o amor precisa estar presente na vida do personagem? Entenda que quando eu falo de amor, não é a passividade, é aquela pessoa que vai aceitar tudo, né? Que os outros pisem em cima de si. Só que existe uma grande armadilha hoje no nosso dia a dia, quando a gente está caminhando para os nossos objetivos, quando a gente vai se relacionar com as pessoas, que é acreditar que a paciência ela deriva da força. É aquela coisa, haja paciência para eu poder lidar com esse meu colega aqui, haja paciência para eu poder fazer o meu filho comer, porque ele não come. Eu já falei 1000 vezes para ele que ele tem que arrumar a cama e ele não arruma. Isso não é a paciência verdadeira. Isso é apenas uma irritação que tu está tentando controlar para poder lidar com as pessoas. Isso não vai ser efetivo. Isso tem um tempo útil que depois acaba se desgastando. A única virtude que traz de fato a nossa paciência para podermos viver o nosso dia a dia é a virtude do amor. O amor no sentido de olhar para o outro ser humano, olhar para as outras pessoas que eu estou me relacionando e entender. Ali com aquela pessoa existem outras experiências, existem algum tipo de inconsciência e se eu quiser poder ter uma boa relação com ela, eu preciso conseguir de certo modo me colocar um pouco na vida dela e transmitir aquilo que eu desejo da nossa relação de uma forma muito clara, de uma forma que ela entenda. Se eu quiser fazer com que todas as pessoas que eu me relaciono enxerguem as coisas da forma que eu enxergo, eu estou ferrado porque elas tiveram outras experiências, elas tiveram outras vivências. Somente com o amor de entender que toda vez que eu toco uma alma humana existe ali um outro ser, é que eu consigo me relacionar bem com as pessoas no meu dia a dia, sem abrir mão dos meus objetivos, sem abrir mão daquilo que eu quero. Isso seria passividade, não tem nada a ver com paciência. Quando eu tenho amor, eu consigo articular muito bem o meu presente, o meu dia a dia, e aí assim eu faço um personagem ser efetivo. Qual é a segunda virtude que é importante estar aqui dentro desse personagem, dentro desse reconstrutor? É a virtude da temperança, né? É a virtude daquela pessoa que consegue realmente se relacionar bem com o espaço, com as pessoas, com as coisas que estão presentes, né? Quando eu consigo lidar com os meus prazeres mais elementares. A temperança ela faz com que a gente não ceda a certos vícios, né? É aquela pessoa que consegue olhar e dizer assim, ó, eu estou comendo porque eu estou com fome ou eu estou comendo porque eu estou tendo aqui, de certa forma, eu estou com o vício da gula, né? Eu estou aqui, de repente, tendo uma compulsão alimentar. A pessoa que tem essa virtude da temperança, ela consegue olhar para as coisas realmente, se instalar na realidade e escolher, fazer boas escolhas. Ela não cede a prazeres que não vão levar a um bom resultado. Então a temperança ela traz essa virtude, né? Que é quando eu me relaciono bem com as coisas, quando eu me relaciono bem com o espaço que me é dado. Então, para isso é preciso ter essas duas virtudes. Para que eu possa fazer um bom personagem, um bom reconstrutor, eu preciso ter essa virtude do amor e a virtude da temperança. O que é um bom personagem? Um bom personagem é um personagem que busca cumprir o roteiro feito pelo roteirista em busca de um bem no palco da vida presente. Eu sempre falo aqui, né? Não é viajar e criar umas ilusões que não estão associadas com o teu dia a dia. Para isso precisa entrar a tua circunstância, tu precisa olhar realmente para os teus meios de ação, tu precisa olhar para a tua vida como ela é para poder ter um bom personagem, né? Um bom personagem é aquele que tem a atenção, que ele tem o foco ali naquilo que está acontecendo. Então, dentro do palco que a vida lhe dá, ele consegue fazer o que é devido, né? Ele consegue cumprir na íntegra o seu dia a dia. Se a vida dá para ele um palco pequeno, ele faz o melhor naquele palco pequeno. Se a vida dá para ele um palco maior, ele consegue utilizar aquele palco maior também para fazer o seu melhor, né? Então, eu gosto muito de uma professora de filosofia minha, que ela contava uma historinha que ela ensinava para os alunos dela sobre como fazer uma boa síntese, né?
E aí ela dizia para eles contarem a história da Branca de Neve em 10 segundos. E aí o aluno ia lá para fazer o teste e ele dizia, era uma vez, e aí ela já mandava ele parar. Não, pode parar. Em 10 segundos não tem era uma vez, meu filho. Em 10 segundos precisa ser o resumo do resumo do resumo. Né? Então bruxa malvada entrega maçã que estava com veneno, e aí a princesa acaba desmaiando, o príncipe vem, beija ela, ela ressuscita e eles ficam felizes para sempre. Ponto. Deu menos de 10 segundos. Se o palco que a vida te dá é um palco pequeno, faça o melhor naquele palco que é pequeno. Do contrário, ela disse, se aí eu tenho 2 horas para contar a história, aí eu vou fazer o contrário, aí eu vou dar todos os detalhes, eu vou falar de onde veio a madeira ali da escadaria que dava acesso ao castelo. Então, entende? Eu olho para a vida, eu olho para a minha circunstância, aquilo que eu tenho para fazer e eu faço o meu melhor. Esse é um bom personagem, que cumpre aquele roteiro que o roteirista escreveu. O roteirista está olhando para o futuro, o personagem ele está olhando para o presente. Então esse é o nosso segundo papel. E por fim, não menos importante, a gente tem um terceiro papel, que é o papel do crítico, o papel do avaliador, que também vem acompanhado de 2 virtudes. A primeira virtude, que está ali fazendo uma relação com a esperança, né, do roteirista, e o amor do personagem, no crítico vem a virtude teologal chamada fé. Né? Por que é a fé? Porque o crítico, o avaliador, ele está olhando para as coisas que já aconteceram ou para as coisas que podem acontecer, e aí, nesse momento, a fé vem como um norteador que tem base nessas experiências, né? Os fatos que eu já vivi. Né? Quando eu olho para o café e julgo que o café é bom, é porque, de certa forma, eu já acredito, eu tenho a fé que o café que eu vou beber futuramente, ele vai ser bom, ele vai me fazer bem. Então, essa virtude teologal da fé, ela precisa estar presente na vida do crítico, do avaliador. É o cara que olha realmente e diz, poxa, dá para ser melhor, ou então aquilo que é o bem eu consigo repetir no meu dia seguinte. E junto disso, a segunda virtude que vem junto ali com o crítico, com o avaliador, é a virtude da justiça, né? Justiça no sentido de é justo aquilo que aconteceu, é justo que se repita, ou aquilo que aconteceu é justo que não se repita mais. É importante ter essa virtude acompanhada do crítico para que ele possa realmente estar fazendo essa avaliação daquilo que é justo, daquilo que não é justo. Lembra que a virtude da justiça, ela é a virtude que nos ajuda a se relacionar bem com os outros, né? Então, como que a pessoa lida com os outros, como que a pessoa faz, como que ela é em relação aos outros, né? Como que ela serve, como que ela trabalha, como que ela entrega realmente o seu melhor. Com base nisso, eu tenho uma vida de justiça, né? Justiça é dar às pessoas aquilo que lhe é devido, né? Dar a cada um. Eu usei na live que eu estava falando sobre essas virtudes o exemplo do médico, né? Que está concorrendo ao prêmio de melhor médico. E aí, para isso, ele recebe, existe a votação lá dos pacientes que estão naquele hospital. E aí a criança vem ali, precisa receber uma injeção que é dolorosa, e aí a criança ela não quer receber a injeção, na verdade ela quer receber um doce. Só que ela precisa da injeção. O que esse médico ele vai fazer? Se ele ficar pensando no prêmio que ele quer ganhar, ele vai dar um doce para a criança votar nele, para a mãe da criança votar nele, e aí só que ele não vai estar cumprindo aquilo que é o justo. A criança que vai ali, ela precisa ser curada. Então, ainda que ela não goste da injeção, o médico que é justo, ele vai cumprir o seu papel e vai dar a injeção para a criança. Ainda que a criança saia braba com ele e não vote nele como o melhor médico. Isso é ser justo, é entregar a cada pessoa que vive com a gente aquilo que é devido a ela. Nesse momento não é ser o agradador para poder ser amado ou para não ser rejeitado, mas é fazer aquilo que é justo, aquilo que me compete e aquilo que compete ao outro. Essa é uma grande virtude para estar lado a lado com esse crítico e com esse avaliador. O que é um bom crítico, né? Um crítico é um crítico que julga essas experiências vividas no passado para avaliar esses bens e esses resultados. Então, esse é um bom crítico.
consegue olhar para as experiências vividas, para as experiências passadas e fazer uma boa avaliação, uma avaliação baseada na verdade e não em ilusões. Quando a gente consegue juntar bem esses 3 papéis, a gente consegue desenhar uma vida que vale a pena ser vivida, uma vida com sentido e uma vida realmente que vai dando estrutura a essa personalidade humana da qual eu falava ali no começo. Então o convite de hoje aqui é: tire um tempo da sua vida, né, para a gente tornar a coisa de uma forma prática. Às vezes a gente não consegue tirar 15 minutos que seja para no final do dia muitas vezes fazer um exame de consciência, né? É um momento em que do teu dia, o momento em que tu junta o roteirista e o crítico. Porque no teu dia a dia, no momento que tu sai para a rua, que tu sai da porta de casa e começa a lidar com o trânsito, começa a lidar com os teus colegas, começa a lidar com o atendente do supermercado, começa a lidar com o teu fornecedor, com os teus clientes ou com os teus colaboradores, ali é o personagem. Ali não tem espaço para o roteirista e para o crítico. Ali é o dia a dia, é o teu personagem que está vivendo. Só que se tu tirar um tempo do teu dia, seja 15 minutos, seja 30 minutos, para fazer esse exame de consciência, é como se tu estivesse fazendo uma reunião entre o crítico, o avaliador e o roteirista. O crítico olha para o seu dia e diz: poxa, esse dia eu cometi alguns erros que eu preciso corrigir. Ou então, não, poxa, esse dia aqui foi foda, esse dia aqui valeu a pena ter sido vivido, dá pra gente poder viver isso de novo. E aí o roteirista volta a colocar no papel aquilo que pode ser vivido de novo ou aquilo que precisa ser corrigido. Eu tenho ali uma ferramenta que eu uso para construção de hábitos, estou planejando aí até o final do mês, antes do final desse mês, a gente fazer uma live novamente para falar sobre construção de hábitos. E aí a minha ideia é disponibilizar essa ferramenta para todas as pessoas presentes, para que a partir do mês de novembro a gente comece a aplicar ela para a gente desenvolver um novo hábito, né? Todos queremos desenvolver bons hábitos, então talvez essa ferramenta possa ajudar. Só que por que eu estou falando dessa ferramenta? Porque ela é um acessório, o milagre não está na ferramenta, mas ela é só um acessório que me ajuda a fazer esse exame de consciência. Atualmente, por exemplo, eu tenho negligenciado muito a questão do meu sono, e o sono já está mais do que provado que é algo que realmente ajuda muito na nossa saúde. Só que por que eu tenho essa consciência? Porque eu simplesmente estou vivendo cada dia e eu vou pensar nisso lá de tempo em tempo? Não, essa ferramenta me mostra ali na construção dos meus hábitos que todo dia está vermelhinho, eu não estou dormindo a quantidade de horas da qual o meu roteirista se propôs. Então o meu crítico nessa hora ele está ali o tempo todo dizendo: tu precisa dormir mais horas, tu precisa dormir mais horas. Com isso eu preciso sentar num momento da minha vida e dizer assim: como que eu vou fazer a partir do próximo mês, já que esse mês está tudo aqui, eu não tenho como mudar os compromissos que eu planejei, né? Então vamos ver para o próximo mês como que eu posso fazer para começar ou a dormir mais cedo ou então acordar um pouquinho mais tarde para que esse hábito seja construído. Essa é um exemplo de uma conversa entre o crítico e o roteirista. Isso vale para qualquer plano, para qualquer desejo, para qualquer meta que a gente tem na nossa vida, tá? Então, é só um exemplo de que a gente pode fazer, né? Eu desejo que vocês, com base nessa conversa de hoje, vocês possam tirar um tempo do dia de vocês para vocês fazerem essa conversa entre o roteirista e entre o crítico para fazer esse exame de consciência, né? Para colocar um diário de ações do que vocês vão fazer no dia a dia. E eu acredito muito que fazendo isso, o personagem, o reconstrutor, ele vai poder viver uma vida mais efetiva, uma vida que no fim das contas a gente olhe e chegue no final do dia e diga e faça o crítico dizer: valeu a pena. Integrar esses 3 personagens, integrar esses 3 papéis, faça com que a nossa vida vá ganhando mais substância e no fim das contas ela seja escrita por nós mesmos e não pelas consequências daquilo que vai acontecendo externamente, tá bom? É isso que eu desejo para vocês. Chegamos então aqui ao final da nossa live número 54, Estrutura da Personalidade Humana, os 3 papéis. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, compartilhem com mais pessoas, né? O bem é difusivo, então levem adiante para que mais pessoas possam ter acesso a essa ferramenta. E amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui novamente no nosso horário tradicional das 6 horas da manhã, para a nossa live número 55. Então, agradecendo a presença de hoje, Gabriela Viana, minha querida cliente aí presente também pela primeira vez ao vivo, Dani Klaus, obrigado pela presença, obrigado Beth,
Obrigado, seu Jorge. Obrigado, Fran, também presente pela primeira vez. Obrigado, K. Prestes. Obrigado pela presença de todos, pessoal. Amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui. Estão convidados aí para a nossa live número 55. Uma ótima terça-feira a todos. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.